Com a palavra, o deputado José Pivec. Pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, quero vir aqui hoje falar de um assunto que certamente invoca a todos nós brasileiros, que é sobre desenvolvimento, sobre crescimento do nosso país. E indagar por que alguns países, nas mesmas condições, crescem mais do que outros países. Por que uns países são mais ricos do que outros? Por que na década de 70, a Coreia, que tinha as mesmas condições do Brasil, nos deixa hoje para trás, passado 45 anos? Por que os Estados Unidos é tão rico? Por que alguns países da Europa têm tanto dinheiro em detrimento à Ásia? Muitos são os fatores para isso. Mas eu queria aqui dizer que se há uma coisa que une a todos nós, é o crescimento econômico, é o desenvolvimento econômico. E há muitos motivos que certamente nós podemos ter para poder gerar desenvolvimento, para gerar crescimento. E entendo eu que, como economista, alguns aqui eu gostaria de colocar, em especial, 5 pontos principais. O primeiro, a necessidade de investimento, a necessidade de um país ter poupança para poder investir, para poder fazer desenvolvimento, para poder ter um efeito multiplicador na economia. E o nosso país, ao longo do período, tem tido crescimento pequeno e uma das razões é o baixo investimento. O segundo, a qualificação dos gastos, a eficiência dos gastos públicos. Nós não podemos nos dar o luxo de gastar mal se temos poucos recursos. E no Brasil, nós gastamos mal e gastamos a maioria dos recursos arrecadados em impostos, em despesas correntes, em despesas que não geram desenvolvimento maior. O terceiro ponto é a questão da infraestrutura. O país precisa de recursos para poder implementar uma infraestrutura para poder gerar desenvolvimento. E aqui também, nós vimos aqui, o PT ficou 12 anos fazendo crítica ao governo Fernando Henrique Cardoso, porque fez concessão, porque fez privatização. E agora descobriram, depois de 12 anos, que esse é um caminho positivo para o processo de desenvolvimento, que no interesse público é bom as concessões, é boa essa questão. O quarto ponto, a questão da produtividade. Poder produzir mais com o mesmo tanto ou com menos. Poder gerar condições para que o país tenha ganhos de produtividade e que esses ganhos possam gerar o tão famigerado necessidade de crescimento em nível do nosso país. Isso é fundamental para que nós possamos trabalhar, os países que cresceram em nível mundial, a grande maioria o fizeram pelo aumento da produtividade. E, por último, certamente a questão da educação. A educação é que possibilita que uma pessoa que tenha nascido pobre, materialmente, ter condições de crescer, evoluir e avançar. E a educação é um insumo fundamental para gerar desenvolvimento, para gerar crescimento, para poder gerar os empregos, para poder gerar expectativa de vida cada vez melhores para o nosso país. Então, eu diria que é fundamental que nós possamos cada vez mais trabalharmos todos esses fatores para que o país possa entrar no eixo e que este eixo possa bater na porta de cada um, gerando melhor qualidade de vida para todos aqueles que residem no país. Muito obrigado.